Olá, tudo bem com você? Eu sou Gabriela Frontini e é muito bom te receber mais um dia aqui no Identidade. Eu espero que a história de hoje te inspire. Vivemos em um mundo tão corrido, tão cheio de distrações, que manter um relacionamento firme, cheio de fé e amor, parece um desafio quase impossível. Mas quando Deus é o centro da história, o amor se fortalece mesmo nas tempestades. No programa de hoje, você vai conhecer a Daniele e o Theo. Eles viveram perdas, atravessaram grandes vales e ainda assim decidiram permanecer unidos. É uma história sobre fé, sobre amor e sobre como Deus não desiste de nós. Ele cuida, sustenta, nos carrega no colo e realiza milagres. Já deu para sentir que a história de hoje está emocionante, não é mesmo? Já se prepara aí no seu sofá que em 30 segundos a Daniele e o Theo já vão estar conectados aqui comigo e vão contar os milagres que Deus realizou na vida deles. O Identidade volta já! Existem histórias que nos fazem parar, respirar fundo e refletir. São histórias de fé, de um amor que não desiste e de um Deus que cuida mesmo quando tudo parece desmoronar. A história da Daniele e do Theo é marcada por perdas, recomeços e grandes milagres. A caminhada deles atravessou continentes, diagnósticos difíceis e até períodos de longos silêncios. Mas também revelou o poder da esperança, da força de um relacionamento firmado em Deus e a importância de nunca soltar a mão de quem a gente ama. A trajetória deles não é apenas sobre superação, é sobre um casal que aprendeu na dor que Deus continua sendo bom. E que mesmo em meio às dificuldades, o amor, quando sustentado por Ele, é capaz de tudo. Já prepara o coração que eu tenho certeza que você vai se emocionar. Olá, Daniele e Theo, sejam muito bem-vindos aqui ao Identidade, é um prazer falar com vocês. Olá, é um prazer para a gente estar aqui com vocês e poder compartilhar dos milagres de Deus na nossa vida. Olá, muito obrigado. É um prazer poder estar aqui com vocês também. A gente que agradece aí a disponibilidade. Agora, Daniele e Theo, vocês se casaram e alguns dias depois já estavam em uma missão fora do Brasil. Como é que foi esse período e que impacto isso teve ali no relacionamento de vocês recém-casados? Isso, nós casamos e 4 dias depois nós saímos do Brasil. Inicialmente nós fomos para a Espanha, ficamos 3 meses na Espanha e depois nós fomos para Israel, onde ficamos 1 ano e meio, né? Tínhamos como objetivo nos preparar melhor para a missão e lá em Israel tivemos a oportunidade de estudar o hebraico e enfrentamos muitos desafios naquele país. Sim, sim. Foram 4 dias, interessante, né? Algo bem atípico, mas éramos bem novos. Ela 19 anos, eu 23. E vocês passaram por situações ali difíceis logo no início do casamento, né? Como é que a fé de vocês foi sendo moldada? Então, éramos recém-casados, né? Ali no nossos primeiros meses, quando chegamos em Israel, e eu lembro que nós fomos para um kibbutz. E ali naquele kibbutz a gente tinha moradia, tinha alimentação, mas tínhamos que trabalhar arduamente. E o nosso primeiro trabalho ali no kibbutz foi limpar cemitério. Sim. E eu lembro ali pegando a enxada e eu falei, o que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz na minha vida? Né? Deixei meu país, minha família, mas eu tinha certeza de que Deus havia nos unido para uma missão. E ali realizamos trabalhos bem árduos na agricultura, até que depois de alguns dias, né, o meu esposo foi alocado para trabalhar no mercado ali do kibbutz. E passamos por uma situação onde a nossa fé foi provada ali. Sim, sim. Nesse momento que eu tinha ido para esse local, o Daniel também tinha mudado de setor, mas chegou um momento bem atípico que pediram que eu trabalhasse ali com bebidas alcoólicas, né? E como era contra os meus princípios, os meus valores, eu falei com a pessoa sobre isso, então tivemos alguns desafios aí diante disto. Eu imagino, mas na certeza aí de que estavam amparados pelo nosso Deus Criador, né? Até que chegou a notícia que vocês seriam pais. Como é que foi para vocês viver esse momento, né?
tão feliz, tão desejado de muitos casais? Então, ali em Israel, nós tivemos a oportunidade de estudar, né, de estudar o hebraico, e depois de 1 ano e meio, nós então decidimos ir para a Inglaterra, onde meu esposo estaria fazendo mestrado em teologia. E quando nós recebemos a confirmação de que havíamos sido aceitos na faculdade, a gente descobriu que eu estava grávida, né, da nossa primeira filha. Justamente no mesmo dia, né? Justamente no mesmo dia. Então, nós encerramos ali a nossa trajetória em Israel e fomos para a Inglaterra, né, onde, para mais um novo país, mais diferentes desafios, mais uma língua para aprender. E nós chegamos ali, eu estava grávida de 3 meses, quando a gente chegou na Inglaterra. Bom, a gravidez foi transcorrendo ali tudo bem. Quando estava mais para o finalzinho, você sentiu que alguma coisa estava errada, chegou aí ao médico, o médico examinou, tudo bem, volta para casa, de novo foi ao médico pela segunda vez, mas infelizmente, na terceira vez, vocês receberam então a notícia de que tinham perdido o bebê que vocês tanto esperavam. Como é que foi para vocês lidarem com essa dor individualmente e também como casal? Então, foi bem desafiador, né? Para mim, ali a gente já estava com tudo pronto para a chegada dela. Eu lembro que eu havia comprado o berço dela, passando ferro. E nós havíamos recebido bastante doações, porque nós estávamos ali como estudantes, né? Trabalhando duro para pagar os estudos. Não tínhamos muitos recursos, mas já estava tudo pronto para a chegada, a bolsa de maternidade, tudo prontinho, o berço. E até que um dia eu amanheci e quando eu levantei da cama, eu senti minha barriga muito mole. E daí eu falei para o meu esposo, alguma coisa está errada. E daí a gente decidiu ir para o hospital e a minha expectativa é de que acontecesse como foi das 2 vezes anteriores, né? De que eles fizessem os exames e dissessem para a gente, não, tá tudo ok. Mas infelizmente, na terceira vez, dessa vez que a gente foi, fez ultrassom e infelizmente nos avisaram que a nossa bebê estava morta. Eu imagino que E ali o chão se abriu ali, né, Dani? com certeza, ali foi um choque muito grande para mim. Eu era muito nova, né? E ali naquele momento parece que minha mente travou. Eu não queria acreditar que aquilo era verdade. E eu lembro que eles levaram a gente para uma sala e explicou que seria o ideal para a minha recuperação que o parto fosse normal. E aquilo para mim foi assustador, né? Tipo, como eu ia ter um parto de uma bebê que estava morta. E, inclusive, eles até perguntaram se a gente queria que o parto fosse feito no outro dia ou naquele mesmo dia. E eu disse, não, eu quero hoje logo. E então a gente foi para casa, pegamos todas as roupinhas, tudo que já estava pronto e voltamos no final do dia para o hospital para que pudesse ter o parto da nossa bebê. E eu não lembro assim com detalhes, né, do processo do parto. Eu só lembro que eu tinha pedido para eles que eu não queria sentir dor. Eu não queria sentir dor de um parto de uma filha que eu não ia levar para casa. E ali foi feito o parto. Eu lembro assim do meu esposo segurar ela no colo e depois eu pedi para segurar ela no colo também. E ali o corpinho dela estava quentinho. Parecia que ela estava dormindo, sabe? Perfeita, linda. E ali a gente teve a oportunidade de ficar com ela algumas horas, de trocar sua roupinha, de tirar algumas fotos. E eu lembro de, enquanto eu fazia tudo aquilo, enquanto eu tocava no seu corpinho, eu lembro de clamar a Deus, assim, para que Deus trouxesse a vida de volta. E eu adormeci. E no dia seguinte eu despertei e eu falei para o meu esposo, eu quero pegar a nossa bebezinha novamente. E ele falou, Dani, você tem certeza? Eu disse, tenho. E aí, dessa vez, quando eu peguei a minha filha no colo, aí o seu corpinho já estava frio. E ali, realmente, eu me dei conta, né, de que, acho que ali foi onde caiu a ficha, né, de que realmente a minha filha estava morta. Sim, quando nós consideramos Israel ir para lá, para a Inglaterra, para o Newbold College, né, nossa faculdade lá, foi justamente no dia que ela mencionou que descobriu da gravidez, então a gente já estava casados há 1 ano e meio aí.
Mas foi uma experiência bem traumatizante. Estávamos distantes, longe de família e não tinha os meios de comunicação como nós temos hoje, né? Então isso dificultava bastante também. Mas vocês tiveram ali apoio de amigos e a sua mãe, Dani, conseguiu ir ficar com você alguns dias, né? E depois que ela foi embora, você ali acordou com uma amnésia severa. O que você se lembra ou o que te contaram ali sobre esse período? Então, eu lembro do período que minha mãe esteve comigo e eu lembro de me esforçar bastante para não chorar. Eu tinha aquele conceito de que é, mostrar que você é forte, a dor, o sofrimento, é você seguir em frente e não ficar chorando. E ali eu não chorei. Os dias que minha mãe esteve ali, eu evitei não chorar. E depois que ela retornou ao Brasil, eu simplesmente despertei e, segundo o que meu esposo conta, eu não lembrava quem eu era, eu não lembrava quem ele era ou o que tinha acontecido com a gente. Sim, sim. Ela acordou e eu percebi que algo estava errado, né? Ela estranha aquele local como se estivesse pela primeira vez, sem conhecer ninguém, com medo. E a atitude dela era uma atitude pueril, como uma criança de 4, 5 anos, e que, para fazer as coisas, me perguntava se podia escovar o dente, me perguntava detalhes. A gente encontrava com amigos, quando tinha que se separar, ela começava a chorar porque não queria ir para casa, queria ficar com os amigos. Então, foi um período realmente bem delicado para a gente, que durou aí quase 2 anos, embora não na mesma intensidade. Uhum. E nesse período, tem algumas pessoas até sugeriram de você, quem sabe, se separar da Dani, mandar ela de volta para o Brasil, para a família cuidar, mas você escolheu ficar. O que te sustentou nesse momento tão delicado, né? Em algum momento você pensou em desistir? O que te manteve firme? Uhum. Eu sempre tinha em mente, antes mesmo de casar, que uma coisa, estávamos ali novos, né? Eu, 23 anos, ela 19 e tudo, mas eu sabia que esse mundo de pecado e sofrimento, a gente não tem como evitar muitas coisas, né? Estamos suscetíveis a isso. Então, esse momento chegou e eu entendia que era uma responsabilidade minha como esposo, não era responsabilidade do pai, da mãe, da família. Na verdade, eu não contava tudo para a família dela, né? Não tinha ligações de vídeo, nada como hoje. Então, assim, eu partilhava o que eu entendia que eles deveriam saber. Eles sabiam que ela estava doente, estava com amnésia, algumas atitudes dela, mas detalhes mesmo que a gente passou, eu não contava para eles porque eu sabia que ficariam aqui distantes, sofrendo, e eu sabia que ele estava orando pela gente, né? Então, por minha responsabilidade como esposo, para mim não fazia sentido nenhum agora abandoná-lo em meio a essa situação. E vocês conseguem saber como é que o casamento de vocês foi sendo moldado e transformado nesses momentos tão difíceis que vocês estavam passando? Eu acredito que ele ter essa consciência, né, de que ele havia feito um voto diante de Deus e de que ele queria cumprir esse voto, né, de que na saúde, na doença, né, e ali, inclusive eu lembro de ter perguntado para ele uma vez, amor, por que seria tão fácil para você mandar de volta para casa dos meus pais, seguir a sua vida, estudando, realizando seus sonhos, e mas o amor falou mais alto, o amor e o compromisso, né, a fidelidade. Mas assim, foi bem desafiador porque, segundo o que ele conta, eu não o via como meu esposo, eu o via como um cuidador, alguém que estava ali para cuidar de mim, para me proteger. Que você confiava, mas não sabia exatamente quem era, né? Exatamente. Então, às vezes eu fico me imaginando, né, o Sim, que tudo que ele passou e eu sei que foi um período assim onde tivemos muito suporte de amigos, os professores da faculdade, todos os nossos vizinhos ali ajudaram bastante, porque é, ele não podia me deixar sozinha, né? Porque como ele fala, eu tinha um comportamento infantil, então ele tinha que estudar, ele tinha que trabalhar, mas ele me levava junto quando ele podia, quando não sim, podia, os amigos iam e cuidavam de sim. mim. Eu trabalhava num local lá à noite, um dos trabalhos, a escola depois arrumou para mim trabalhar como monitor noturno, então eu ia trabalhar, colocava numa cadeira, ela dormia, depois eu levava em casa, ficava sempre olhando, às vezes ia para trabalho fora de limpeza, em alguns locais ele levava. Eu lembro que eu chegava numa sala de aula, numa escola que eu limpava, colocava ali uma almofada, ela deitava ali no chão, dormia,
e sonolento por causa dos medicamentos que estava tomando também. E aí eu limpava tudo rapidinho, quando terminava eu acordava, ia para o trabalho com medo que ninguém visse aquilo ali, porque se visse não ia permitir que ela entrasse, e eu também não ia poder trabalhar para pagar as contas, então foi um período bem complicado, mas eu sabia que Deus jamais tinha prometido que as coisas seriam sempre maravilhosas, né? Uhum. E eu tinha a convicção de que aquele momento ia passar. Não sabia quando, não sabia exatamente a intensidade que iria passar por aquilo, mas ia passar e graças a Deus passou. No próximo bloco a gente vai saber aí o desenrolar dessa história, mas são nesses momentos de dificuldade, gente, que a gente percebe o quão importante é ter um casamento sólido, com uma boa comunicação e com conexão. Às vezes, com a rotina do trabalho, com cuidado ali com os filhos, com a casa, a relação a dois é esquecida. E você sente ali que o seu casamento está esfriando, quer dar uma mudada, quer mudar isso? Eu tenho aqui a revista Esperança Sem Tabus. Ela vai te ajudar a resgatar a intimidade entre você e o seu cônjuge de forma prazerosa, saudável e de acordo com os princípios bíblicos. Você recebe ela gratuitamente aí na sua casa, viu? É só mandar uma mensagem para o WhatsApp 12 98244 4449. Vou repetir para você: 12 98244 4449. E ela vai ser uma bênção para o seu casamento, eu tenho certeza disso. Agora a gente vai para um rápido intervalo e o Identidade volta já. Identidade de volta, hoje conversando com a Daniele e o Theo, que no bloco anterior nos contaram que recém-casados foram para fora do Brasil, depois mudaram de país, descobriram uma gravidez, mas infelizmente essa nenenzinha nasceu sem vida e tiveram que passar por um luto muito grande. Depois de um tempo, ela teve uma amnésia, não lembrava de nada e com o tempo a memória foi voltando. Depois de alguns anos, Dani e Theo, vocês receberam outros presentes, que são os 3 filhos que vocês têm hoje. Eu quero que vocês descrevam aí o impacto de cada um deles na vida de vocês. Sim, nós 3 filhos. Eu menciono que sempre que eles foram um beijo de Deus na gente. Deus nos agraciou ali com William, três anos depois da morte de nossa filha. 2 anos depois do William veio o Rafael. 4 anos depois do Rafael, o Benjamin. Uma maravilha, são bênçãos na nossa vida. É claro que... Inclusive, Perdão, pode falar, Dani. inclusive, assim, eles cresceram, a gente contando para eles, né, da nossa história, das nossas aventuras, dos nossos desafios da irmãzinha deles, né? Eles cresceram, a gente falando que eles têm uma irmãzinha que está descansando, né? Que quando Jesus voltar, a gente vai ter ela nos braços. Então, eles cresceram assim. E eu lembro que o nosso filho mais velho, quando ele era pequenininho, ele falava dela assim, até como se tivesse conhecido ela, sabe? Então, eles foram um presente para a gente, assim, todas as vezes que a gente volta lá no Newbold College com os nossos filhos, os amigos que ainda estão por lá, que acompanharam a nossa história, eles ficam, assim, maravilhados em ver a bondade de Deus na nossa vida, porque quem acompanhou a nossa história, quem me viu naquela situação, né? Porque depois, quando as memórias foram voltando, eu esqueci de mencionar isso, quando as memórias foram voltando, eu fui entrando num quadro depressivo muito forte. E diante daquela depressão, lidando com as memórias que estavam voltando, né, com o luto, com a dor, em algumas ocasiões eu tentei tirar a minha vida. Eu não lembro muito bem dos detalhes, que meu esposo ele lembra mais, mas assim... Quem acompanhou a gente e vê os nossos filhos sempre se alegra e sempre fala, nossa, como Deus é bom, né? E a gente compartilha com eles essas histórias, tudo, para que eles saibam de que ser cristão, amar a Deus, não implica em não ter dificuldades, não passar por provações, mas que o mesmo Deus que foi com a gente em meio àquela situação bem delicada da nossa vida, esse Deus continuará com eles também. E nós fazemos isso para que eles vejam que o nosso Deus é o Deus deles também, né? Com E que eles certeza. tenham esse relacionamento com Deus sempre.
Isso até me emociona, né? E é bonito de ver que eles também aguardam a volta de Jesus e têm essa esperança de um dia poder conhecer a irmãzinha que tiveram ali, poder abraçar, brincar com elas, e isso é muito importante. Agora, vocês voltaram para o Brasil, a Daniela estava ali vivendo a maternidade, até que começou a ter alguns sintomas estranhos, né? Dani, você chegou a perder todos os movimentos do corpo e o diagnóstico demorou para chegar. Até que descobriram que você tinha uma doença, a doença de Lyme, que é causada por uma picada de carrapato. Como é que foi esse período para vocês como família, né? O que passava pela mente de vocês? Então, eu estava com os filhos lá na Inglaterra, pequenos. Eu estava fazendo homeschooling com os meus 2 filhos mais velhos, né? E já estava sentindo vários sintomas muito esquisitos, cansaço nos olhos, visão turva, muitas dores nas pernas, problemas digestivos, muitos sintomas, dormências, queimação na sola do pé. E eu ia nos médicos e eles sempre diziam que podia ser uma coisa, podia ser outra. Inclusive, teve um médico que falou para mim: olha, você está fazendo homeschooling, você é uma mãe com 3 filhos, você está cansada. Isso aí é estresse, mas vai passar. Até que meu esposo recebeu um convite, um chamado para vir trabalhar aqui no Brasil. Aí eu pensei, nossa, então vou para o Brasil, vou ter bastante ajuda, vou ter a minha mãe por perto. Então, se é questão de cansaço, vai passar. E nós chegamos aqui no Brasil, eu com vários sintomas, mas os sintomas foram piorando. E eu lembro que 3 meses depois, eu acordei com uma dormência na perna que persistiu ali por 3 dias, até que no terceiro dia eu simplesmente perdi todos os meus movimentos. Sim, foi naquele reinício aqui no Brasil, depois de 13 anos e meio fora, né? Então, quando eu estava atuando como pastor lá na Inglaterra, então chamado para vir para cá, a gente era uma vida nova para a gente. Tudo legal, perto da família, depois de tanto tempo. E aí, então, foi que um sábado pela manhã, a Dani mencionou: Theo, meu braço aqui não está funcionando, o braço não podia mover. Foi que eu disse: não, vamos no hospital, porque isso não é normal. E no caminho para o hospital, ela perdeu os movimentos do pescoço para baixo. Teve nesse hospital uma semana, depois transferido para a capital, mais 7, 10 dias. E foi bem delicado, porque os médicos, eles inicialmente não tinham diagnóstico. Inicialmente, nos fizeram todos os exames possíveis, dava tudo normal. Porque essa doença, ela também é conhecida como uma doença desconhecida, porque ela imita muitas outras doenças. Há casos de pessoas que passam anos sofrendo e sem um diagnóstico, e foi bem delicado. Só apenas 13 meses depois, numa outra internação, foi que um infectologista considerou essa doença, porque ela teve 2 pacientes em 25 anos. E foi que, quando ela mencionou e a gente leu sobre isso, ficou, naquele momento, já claro que era. Porque há uma marca também que 2/3 das pessoas que são infectadas têm essa mancha bem específica. Uhum. E é impossível ter essa mancha e não ter sido infectado com Lyme. Embora é possível ter sido infectado e não ter mancha. E a Daniele teve a mancha uns 3 anos antes. Então, foi algo que todos os médicos especialistas falavam de síndrome de Guillain-Barré, esclerose múltipla, mielite, tudo. E o problema dessa doença também é porque os exames geralmente são falsos negativos. Há casos de pessoas que fizeram o exame 7 vezes. Uhum. Na 7ª vez que veio como positivo. Então, foi uma época difícil. Ela estava sem movimentos, voltou para casa sem movimentos, movimentava um pouco, né? Mas sempre deitada, usava fraldas, e foi uma época de recuperação, a fisioterapia diária, até ela poder sentar, ela poder usar cadeira de rodas, poder andar. Então, foi bem delicado para a gente. Algumas sequelas, inclusive, você luta com elas até hoje, né, Dani? Mas, enfim, como é interessante, para a gente finalizar aqui, como Deus tem cuidado de vocês e mesmo diante das dificuldades, vocês o louvam, vocês o adoram e testemunham, o que é o mais bonito aqui, né? De que Deus está conosco não só nos momentos felizes, mas nos momentos tristes também, segurando as nossas mãos. Eu quero agradecer a presença de vocês e o testemunho de vocês, que Deus continue abençoando vocês e que em breve Jesus possa voltar e entregar a pequena Ellen nos braços de vocês novamente. Amém. Muito obrigada. Foi um prazer. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.
Até mais, então. Fiquem com Deus e a você até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.